70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo de Israel, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém terrena, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 70 semanas e 72 semanas, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Eu me lembro que nós fizemos um gráfico muito tempo atrás, eu creio que 1 ano e meio atrás, sobre desde o chamamento de Abraão, né, até os dias de hoje. E naquele gráfico eu coloquei, né, de propósito também a questão das 70 semanas. Tá? Não sei se vocês perceberam aqui, dá para você ver, né, aqui são as 70 semanas estão determinados sobre o povo a partir do momento da saída da ordem para a reedificação de Jerusalém. Tá? Então, aqui nós temos, ali, você se lembra desse gráfico geral? E eu também pedi para fazer um gráfico um pouco mais detalhado, só com as 70 semanas. O povo de Israel, a partir do momento que foi se dada ordem para a restauração de Jerusalém, a história do povo de Israel se resume a 70 semanas de anos. 70 semanas, 70 vezes 7, são 490 anos. Então, primeira etapa, ali está 7 semanas, são 49 anos, e mais 62 semanas, 434 anos, né? Isso desde a saída da ordem, né? Eu acredito que foi a ordem dada pelo rei Artaxerxes para que Neemias possa voltar e restaurar os muros de Jerusalém. Por quê? Porque está registrado no livro de Esdras que por muito tempo atrás, de Neemias, havia o rei Ciro conquistado o Império Babilônico. Quando o rei Ciro tomou a Babilônia, logo em seguida ele começou a reinar, ele já deu a ordem para que o povo judeu pudesse voltar para a sua terra, reedificar Jerusalém, reedificar o templo. E quem voltou, né, está registrado no livro de Esdras, e muitas vezes a gente confunde. Não foi o Esdras que voltou nessa leva de quase 50 mil pessoas se dispuseram a voltar para reedificar o templo. E quem liderou essa reedificação, essa volta, foi Zorobabel, né, como o governador, e também o Josué como o sacerdote. E tivemos 2 profetas muito importantes nessa época para profetizar, que foi Ageu e Zacarias. Então, eles conseguiram voltar, reedificaram, né, a fundação do templo e depois terminaram o templo, e daí ficou muito tempo ali com o templo pronto, mas a cidade estava sem os muros.
os inimigos podiam entrar e invadir a hora que quisessem. Então, Jerusalém ainda estava em desolação. Aí passaram muitos anos, teve um intervalo de tempo em que isso se tornou, né, Jerusalém estava abandonada, né, e nesse intervalo é que acontece a história do livro de Esther. O livro de Esther se encaixa aí. E depois, Esdras, ele obteve, né, a autorização do rei Artaxerxes para fortalecer o povo que estava, né, em Jerusalém sem muros. Ele voltou, ele reorganizou, né, todo o serviço sacerdotal dos levitas, tal, e ele reorganizou, tal, e ele pôde passar um ano ali naquele lugar. E 13 anos depois, mais ou menos, Neemias então recebe a ordem de Artaxerxes para reedificar os muros de Jerusalém, porque se você não coloca os muros, delimita, né, um domínio do governo, né, ali Jerusalém ficaria abandonada. Então, graças a Deus que Neemias recebeu essa ordem e voltou para reedificar Jerusalém. Aqui, desde essa ordem, né, houve 7 semanas, 49 semanas, até a finalização total. Não só a reconstrução dos muros, até as circunvalações, quer dizer são todas as valas para a drenagem da cidade, quando tudo ficar pronto, mais ou menos deve ter levado uns 49 anos, não sei exatamente, mas depois vem os 62 semanas até a morte do ungido. Quem é ungido? Esse ungido é Cristo. Cristo, ele deve ter, nós não podemos precisar, tá? Não podemos precisar. Cristo deve ter, né, sido morto aproximadamente por volta do ano 30. Por quê? Porque o ano 0, né, que nós temos hoje no nosso calendário, não indica precisamente o nascimento dele. Parece que ele nasceu um pouquinho antes, né? Então, a sua morte, depois de seus 30 e poucos anos, quando foi crucificado, 33 anos e meio, ou 34, não sei exatamente. Então, a sua morte deve ter sido por volta do ano 30, ou um pouco mais, não sei, ano 30. Portanto, a partir da morte do ungido, o povo, a história de Israel foi interrompida por um momento. E agora entra a história da mulher vestida do sol. Nós somos essa mulher vestida do sol, é a era da igreja, é a nossa vez. E a história de Israel se interrompe até o final desta era. E o final dessa era é caracterizada por uma semana, 7 anos. E nesses 7 anos, no começo desses 7 anos, Anticristo fará aliança com o povo de Israel, e o templo novamente será erguido, e haverá aparente paz e segurança, e no meio dos 7 anos, os 3 anos e meio, ele interrompe essa aliança, e ele violenta a sua entrada para o santo templo, o santuário de Deus, e ele coloca a sua imagem, né, para adoração dos povos, para que os povos venham adorar. Ele se coloca como Deus, porque Satanás, o diabo, sempre quis ser Deus. E então todos os adoradores da besta receberão o sinal da besta na sua fronte e na sua mão direita. Aí começa a grande tribulação. Então, antes do rompimento dessa aliança, no meio dos 7 anos, 3 anos e meio, o filho varão terá sido arrebatado ao terceiro céu. Eu estou com o coração apertado. Ninguém sabe o dia e a hora da segunda vinda do Senhor, só o Pai sabe. Mas, se o intervalo da igreja for da ordem de 2000 anos, se nós consideramos aquilo que está na Bíblia, para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Já se passaram
4.000 anos da história do Antigo Testamento, desde a criação até a morte do ungido. E se a partir da morte do ungido e a era da igreja durar 2.000 anos, nós estamos bem próximos. Se a morte do ungido tivesse acontecido no ano 30, ou por volta disso, a data seria aproximadamente 2030. Quando acontecerá a história da volta da história de Israel dos últimos 7 anos, e no meio dos 7 anos quebra-se a aliança, anticristo se instala no templo e começa a grande tribulação. Se isso for verdade, nós estamos em 2020. E se isso acontecer em 2030, nós temos só 10 anos. Claro que eu não quero fazer nenhuma previsão aqui, longe de mim essa intenção. Mas a minha intenção é de provocar em você um espírito de urgência. Não temos tempo a perder. Nós precisamos deixar a nossa vidinha de lado. Vamos nos alistar nesse exército. Vamos reaver um encabeçamento de Cristo, começando na minha casa, começando na igreja, começando nas pessoas do meu relacionamento, através da pregação do Evangelho, através da pregação da palavra, estabelecer paz. O seu casamento precisa ter paz, a sua família precisa ter paz, a sua igreja precisa ter paz, para você poder levar essa palavra levando paz e justiça e alegria para todos que estão à sua volta. É assim que se estabelece o encabeçamento de Cristo. Estamos com pouco tempo.